Pastor Almir estará orando. Amém. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por esse momento precioso que o Senhor nos dá, momento em que paramos nossas atividades para louvar o teu nome e para ouvir tua voz. Quero te pedir que o Senhor use teu filho agora, Wagner, Senhor, fala nos nossos corações. Nós louvamos e exaltamos o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite a todos e a todas. Que a paz de Javé esteja iluminando a mente de cada um de vocês. Gostaria de pedir que vocês abram ou acessem as suas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 3, versículos de 3 a 9. Êxodo, capítulo 3, versículos de 7 a 9. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exaltores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do heteu, do amorreu, do ferizeu, do heveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios o estão oprimindo. Esse texto é muito bonito, é um texto bem interessante, que vai nos mostrar a relação de Javé para com o seu povo. Em um teólogo chamado Klaus Westermann, ele parte do pressuposto que essa relação é uma relação dialogal, é uma relação em que Javé ouve o clamor do seu povo, responde, e o povo dá uma resposta adorando a Javé, o que ele entende como um processo dialogal, onde o povo está dialogando com Javé, e é o processo de salvação. Para ele é o processo de salvação, essa reviravolta de aflição e redenção. Para ele vai envolver esses elementos, que é o clamor do povo aflito, a resposta de Javé e uma contra-resposta do povo adorando a Javé, o que para ele vai desencadear esse processo dialogal no Êxodo, e vai ser evidenciado nos Salmos, em todo o Antigo Testamento e nas comunidades de fé, onde nós sempre acreditamos que nós, quando estamos aflitos, clamamos a Javé e ele nos responde, e o que vai caracterizar um processo relacional, onde Javé se relaciona com o povo. O Deus que é transcendente, ele se torna imanente para caminhar com o seu povo. Um processo de caminhada, um processo de intimidade de Javé com o povo, e que a gente precisa entender essa relação de Javé. Klaus Westermann vai dizer que nesse processo dialogal, o homem consegue se relacionar com Javé por conta da sua multiformidade, do agir de Deus, que às vezes ele age na epifania e ele fala na teofania, o que vai caracterizar a sua imanência, que ele mesmo sendo transcendente, ele se torna imanente para caminhar com o povo, para andar com o povo, para andar com o seu povo. E algo que a gente precisa entender nesse relacionamento de Javé é que Javé, como eu falei, sendo transcendente, ele desce, ele mesmo fala: eu tenho visto, tenho ouvido o clamor do meu povo, e eu desci para estar ajudando o meu povo, para estar andando com ele em todo momento. E a gente vai perceber isso por todo o Antigo Testamento, e de diversas formas ele vai usar o rei, ele vai usar os profetas, ele vai usar, às vezes ele fala até por meio da natureza. A gente vê num momento em que Moisés se depara ali com a sarça ardente, Javé ali no momento de teofania e epifania, porque ele se manifestou na epifania e ele falou na teofania. Dois momentos que caracterizam a imanência de Javé, que é ele estar presente ali por meio de algo
ou até mesmo a sua fala sendo ouvida para poder caminhar com o seu povo. E não é diferente nos nossos dias. Nós também passamos por momentos de aflições e nós percebemos Yahvé agindo nas nossas vidas, quando nós o procuramos, quando nós temos essa relação com Ele, essa relação dialogal, essa relação de intimidade, essa relação dialogal, essa relação que é preciso desenvolver a cada dia. E às vezes a gente se depara com muita coisa que a gente perde essa relação com Yahvé. A gente perde essa relação por conta do nosso ativismo, a gente perde essa relação por a gente se perder em alguns pensamentos. E é importante a gente sempre lembrar que Yahvé ele quis e quer se comunicar conosco. Seja que ele utiliza esse momento de diversas formas, esse momento para falar com o seu povo, para andar com o seu povo, para caminhar com o seu povo. E é importante a gente entender isso, que Yahvé ele quis e ele quer se comunicar com o seu povo, e ele utiliza desse processo dialogal, esse processo relacional comigo, com você, conosco. Utilizou com o povo do Egito, utilizou com Moisés, utilizou com os profetas, utilizou do Salmo, para a gente ver muito presente essa relação dialogal de Yahvé com o seu povo. E nós precisamos também desenvolver essa relação, nós precisamos também entender que Yahvé ele não se encontra distante. Tem uma música de João Alexandre que ele diz o seguinte: até que um dia o seu amor senti, sua imensa graça recebi, descobri então que Deus não vive longe lá no céu sem se importar comigo. Então ele demonstrou isso para o povo do Egito, ele demonstrou isso no momento que o povo estava cativo, no momento do exílio, ele demonstrou isso no momento que o povo mais precisou, e ele demonstra isso nas nossas vidas. Nós precisamos entender essa relação que Yahvé tem com o povo, nós precisamos entender essa relação que ele tem com aqueles que se dispõem a procurar, a buscar. E o diálogo, o processo dialogal, ele só termina quando uma das partes desiste do diálogo, e certamente não será Yahvé. Ele sempre demonstrou isso, que ele nunca desistiu do seu povo, ele sempre buscou uma relação com o seu povo, ele sempre buscou esse relacionamento próximo, esse relacionamento de intimidade, de caminhada, de caminhar junto, e por isso que ele se torna imanente. O pastor Levi trouxe uma fala semana passada na sala, e ele falou que o Deus das outras religiões é um Deus contemplativo, que eles precisavam de ver algo, de palpar, de estar vendo ali. Já é um Deus relacional. É um Deus que se relaciona com o seu povo, que caminha com o seu povo, mesmo o seu povo em determinados momentos, mostrando que não estava querendo isso, ou até mesmo renegando esse Deus. Ele se propõe a continuar caminhando com esse povo, ele se propõe a continuar com esse processo dialogal, com esse processo de caminhada, esse processo relacional de Yahvé, da divindade transcendente, que se torna imanente para caminhar com o povo. E só Yahvé é que vai ser dessa forma. Os outros deuses não são transcendentes, muito menos imanentes, porque só Yahvé é que é o Deus que caminha com o povo, que se relaciona com o povo dessa forma, e isso faz toda a diferença para as nossas vidas. Um Deus que é transcendente, mas se torna imanente para caminhar com seres humanos pecadores. E que nós possamos estar buscando cada dia mais esse relacionamento com Yahvé. Não cessar esse diálogo, não cessar essa caminhada, essa intimidade com Yahvé, que é e sempre será aquele que procura se relacionar conosco. Que Deus nos abençoe, que nós possamos compreender esse Deus que se relaciona conosco em todo momento.